Irmãos, nós estamos no mês da comunhão. E é uma preciosidade a gente aprender o que é comunhão, porque o mundo vive em uma comunhão. Mas a comunhão do povo de Deus, das famílias de Deus, é diferente da comunhão do mundo. Porque a comunhão do povo de Deus é uma comunhão de fidelidade e uma fidelidade de relacionamento. E essa fidelidade de relacionamento começa em nossa casa. Essa fidelidade com a nossa família. Porque o tema que nós vamos trabalhar agora aqui nesta noite é a igreja e a família na comunhão e no cuidado. No relacionamento com o Espírito Santo. É essa comunhão, irmãos, que nós precisamos manter. A igreja somos nós, a igreja é família. A família é o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. É essa comunhão que a gente precisa manter, que a gente precisa ter a consciência em tudo que o Senhor tem nos ensinado para mantermos essa comunhão. Todos aqui sabem, irmãos queridos, que toda a palavra de Deus escrita se cumpre na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo e em toda a vida de qualquer ser humano. Essa comunhão, ela precisa ser leal, ela precisa ser sincera. E se nós rompermos a nossa comunhão entre nós aqui no dia a dia dessa terra, seja na família de casa, na família sanguínea, seja na família da igreja, nós estamos rompendo a nossa comunhão com Deus. É preciso nós termos essa consciência. E primeiro, não é para nós nos assustarmos, é para nós termos tranquilidade e segurança daquilo que nós temos enfrentado. Seremos cobrados de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. A gente tem que entender isso para a nossa felicidade. Irmãos, tem uma palavra tão tremenda e poderosa que muitas das vezes os crentes não dão atenção. Mateus 5,44 está escrito. Pegue ela aí, irmã, por favor. Ou então pode pegar ela, alguém, leva ela lá para a salinha e fique com ela lá. Porque senão a gente não vai conseguir raciocinar. Ela é uma criança e a criança tem que ser ensinada. Lembro de muitas outras que aqui já estiveram com a gente. Então vejam, meus queridos amados irmãos, olha o que está escrito, que muitos crentes desperdiçam essa palavra de Deus. Mateus 5, verso 44. Nosso irmão colocou aqui. Eu, porém, vos digo, preste atenção à palavra de Deus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. E vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a coisa é mais séria do que o que a gente pensa. Essa comunhão ela tem que ser perfeita. Você não quer ser chamado de igreja de Cristo, a igreja viva de Cristo? Você não quer ser chamado da família de Deus? Eu tenho olhado isso muito para a minha parte. Enganar a Deus ninguém engana. É isso que tem horas que a gente tem que falar com veemência para ver se a gente lembra de alguma coisa. Porque os dias se aproximam, irmãos. Nós estamos chegando. Os momentos que Jesus está voltando. E muitas das vezes a gente faz o nosso ouvido de mercador. Ou então não dá nem qualidade para o pregador, para o pastor. Sabendo e conhecendo quem é o ungido do Senhor. Sabendo quem é aquele que está aqui na frente pregando a palavra de Deus. Seja Dian, seja o irmão A, irmão B, o irmão C, Rafael, quem for. Esse cuidado é mais sério do que o que a gente pensa. Irmãos, reflita muito bem. Você talvez tenha tido hoje uma batalha muito grande no seu trabalho, na sua labuta. E você superou o seu cansaço pela sua fé para vir ouvir a palavra de Deus.
Se nós temos essa consciência, como vamos dispersar a atenção da qual Deus nos chama para ouvir? Eu fico pensando muito nisso e na minha própria vida. Quando eu me sento para estudar a palavra de Deus, eu quero me concentrar naquilo que eu estou fazendo, me focar só na palavra. Se eu tenho alguma coisa para fazer no meu pensamento, na minha ideia, eu dispenso. Eu dispenso, só vou me focar ali, porque eu quero aprender, porque eu quero viver, eu quero ser um crente verdadeiro. Eu não quero ser um mau testemunha, eu não quero ser um falso disfarçado de bem. Eu luto por isso. Porque primeiramente eu tenho que ser leal a Deus, que é um Deus onisciente e nos conhece perfeitamente. Quando Deus diz que é onisciente e onipresente, não adianta que ninguém foge dos olhos de Deus. Pode até fugir de um irmão, de uma pessoa, de um ser humano, mas de Deus ninguém foge. Que esse atributo foi dado a Deus e ninguém tira. Sua onipresença e sua onisciência. Quer dizer, Deus lhe vê onde quer que você esteja e Deus sonda o seu coração. Ele sabe. Eu estou olhando para todos vocês aqui. Vocês estão olhando para mim. Mas o coração só quem vê é Deus. Eu não sei o que nenhum de vocês pensam aí, eu não sei. Mas Deus sabe. E isso deve nos chamar a atenção na nossa fé, no nosso comportamento. A gente precisa entender que existe um momento que Jesus vai voltar. E toda a nossa vida, o nosso cotidiano, vai ser cobrado pela palavra de Deus, pelo grande juiz justo e fiel. É isso que nós devemos nos preocupar. Está ouvindo palavrazinha boazinha, que passa a mão no erro? Ah, é bom demais, para quem querem se perder. Porque a palavra de Deus, como nós ouvimos hoje aqui, quando Paulo relaciona logo nos primeiros versos, 2 Timóteo capítulo 3:1, ele faz uma lista bem grande de muitos ingratos, muitos obstinados, muitos desobedientes, muitos sem amor, sem afeto. Está escrito, foi o que nós ouvimos hoje na leitura bíblica. Não é a palavra de um líder religioso, de um pastor de uma igreja. A gente pode até se omitir de olhar para um ou para outro, mas diante de Deus você vai ser cobrado. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. E é o que a gente precisa aprender isso. Porque nós seremos cobrados não é por um pastor de uma igreja, não é por um irmão, é por Deus, que é o juiz perfeito. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos corrigidos. O que é que lemos também no final dos versos que a gente trouxe como leitura bíblica, no 16 e no 17? Paulo deixou claro para Timóteo, a palavra de Deus é divinamente inspirada. Quer dizer, a palavra escrita é divinamente inspirada por Deus. Então não temos que ter dúvida. Quem quiser ter dúvida, vai responder. E Paulo diz que ela é para corrigir, para repreender e para ensinar. Ai de mim se eu não tivesse crido dessa forma, que essa palavra ia me corrigir, que essa palavra ia me ensinar, que essa palavra ia me repreender. E nós devemos glorificar, porque quando ela repreende, ela nos tira da morte, nos livra do pecado. É o que a gente precisa compreender da melhor forma possível. Uma coisa, irmãos, que a gente deve refletir muito diante das lutas. Nós vamos sentar, todos vão sentar no tribunal de Cristo. Todos. E os 7 livros, e os 7 selos, só será aberta por um. Só Ele tem a capacidade e o poder de abrir. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E nesses livros, vai estar lá, essa noite, 16 de outubro de 2024. Vai estar lá todo o dia que nós já enfrentamos e passamos. Vai estar tudo anotadinho. Vamos prestar conta de tudo. Eu me lembro muito disso, irmãos. Nós estamos aqui como se aqui é um fórum de justiça, porque a justiça de Deus é sua palavra. A gente lembra que Jesus pregava nas sinagogas, que era um lugar onde tinha celebração, como templo, e teria julgamentos também, momentos de julgamentos, como um fórum.
Jesus pregava nesses lugares, tanto nos templos como nas sinagogas. E Jesus está aqui pregando para a gente hoje. O seu Espírito, pelo poder da sua palavra, e como nos omitimos de não valorizarmos, né, os que são usados por Deus. Como eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão? Se eu não sei ouvir, se eu não sei receber de Deus, fica difícil, principalmente os dias que nós estamos vivendo. São dias que a vigilância ela deve ser 24 horas, porque o mundo tenta trabalhar, tem tentado trabalhar, vindo como se fosse um Deus. Não é? A gente lembra que nas histórias das Escrituras, tem muita gente ali falando de Deus, mas que não era de Deus. Um texto bem conhecido nosso é lá em João 8, lá descendo do verso 35 para frente, para baixo. Quando aqueles homens fariseus, prosélitos, disseram que amava Deus, quando Jesus faz aquelas interpelações a eles, como é que você ama a Deus e quer me matar? Eu sou o filho de Deus. Ah, mas nós temos a fé de Abraão. Como é que vocês têm a fé de Abraão se vocês não praticam, se vocês não obedecem, como Abraão obedeceu? E veja que palavra dura, que nenhum de nós gostaríamos de ouvir. Quando ele disse, nós somos filhos de Deus, Jesus disse, vocês são filhos do diabo. E nós precisamos olhar que procedimento é que eles tinham. A gente lembra, quando Jesus vier para o julgamento, vão ficar uns do lado esquerdo, outros do lado direito. Uns para condenação e outros para salvação. E como nós não temos que aperfeiçoar a comunhão, e como nós não podemos ter um relacionamento, ser reverente, respeitar um ao outro, os escolhidos de Deus, como não podemos? Que comunhão é essa? O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a essa igreja que deu muito trabalho, a Paulo, que é a igreja de Corinto, quando fala isso, você já sabe que é a igreja de Corinto. Foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Na segunda carta, no capítulo 1, nos versos 21 a 22, os versos 21 e 22, eu vou ler do 20 até o 22. 2 Coríntios, capítulo 1. Essa segunda carta que Paulo escreve para essa igreja já é uma carta de advertência. Porque a primeira carta que ele escreveu foi ensinando, levando Cristo a eles conhecerem a Cristo, a serem salvos. Essa segunda carta Paulo já vem trazendo advertência, porque eles já estavam deixando de obedecer. Já estavam seguindo outros deuses, como a deusa Diana e outros. Vocês lembram um texto conhecido para entender que é advertência? Quando Paulo chega em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, dizendo para eles que eles agora eram nova criatura, que as coisas velhas já passaram, agora é tudo novo, porque eles estavam voltando a fazer as coisas antigas que eles viveram no passado. Verso 20 está escrito assim, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo se refere a ele, o pastor, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Veja como ele tem segurança da sua vida com Cristo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo está dizendo a Deus, me ungiu e derramou o poder do seu Espírito em mim. Penhor é poder. Veja como Paulo estava levando aquela igreja com veemência a verdade, porque eles já estavam distorcendo, eles já estavam em outros caminhos, eles já estavam desviando. E será que hoje, sabendo nós, como disse Jesus na sua escatologia, no capítulo 24, que nos últimos dias que acreditamos que vivemos,
a iniquidade se multiplicaria, veja o quanto a gente precisa estar vigilante. Claro que na época que Paulo viveu, o pecado já reinava na terra. Hoje está reinando muito mais, porque a iniquidade se multiplicaria, a palavra de Jesus Cristo. Então, a atenção que nós precisamos ter, para que a gente possa ter essa comunhão com os irmãos, com a igreja, com a família, para ter com Deus. A igreja e a família na comunhão e no cuidado do Espírito Santo. Paulo disse, fui selado pelo Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. O quanto Deus honra, não é? Aquele que tem honra. Paulo estava declarando, porque aquela igreja estava se desviando. A igreja estava desobedecendo aquilo que já tinha aprendido. Irmãos, o que o apóstolo Paulo fala nesses 2 versos que nós lemos, ele vai mostrar 4 aspectos em relação ao Espírito Santo na vida daquele que recebe Jesus Cristo. 4 aspectos que chega à vida daquele que se converte. A ter essa comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, como igreja, como família, pelo Espírito Santo. O selo, irmãos, que nos tempos bíblicos, como fala Paulo, era uma marca feita sobre os animais, que até hoje é. O irmão já criou animal, não sei se ainda cria. Já teve, quando você tinha seus animais, você não marcava eles, não selava ele com aqueles ferro quente e tudo, né? Não identificava nenhuma coisa, porque ali mostrava o que? Ter um dono. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo, o Espírito Santo nos sela, é essa marca que nós temos um dono. Que Deus é o nosso dono. E Deus nos ensina a viver a comunhão. É o que precisa nos chamar a atenção, que nós somos selados e precisamos viver aquilo que Deus determina, aquilo que Deus ensina, não aquilo que a gente acha que deve viver. Muitas das vezes nós queremos nos tornar juízes dos outros. Esquecemos de julgar a nós mesmos. É como disse Jesus, poderosamente, que é um texto também muito forte, que é preciso você enxergar uma trave que está no seu olho do que o argueiro do outro está tão distante. Você consegue enxergar lá longe, mas a trave que está no seu próprio olho não se enxerga. É o que a gente precisa refletir. A hora é essa, o dia é esse, a noite é essa, o momento é esse. Porque Jesus nos ama. Se a palavra é inspirada por Deus para corrigir, ensinar e repreender, para que o homem se torne perfeito, tolo seria nós se nós não colhermos a palavra de Deus, para sermos renovados. Amados, selo também era um lacre sobre algo determinado por uma autoridade superior. Você lembra do juízo? Quando eles estão em questionamento, para resolver alguma coisa que conclui tudo ali, né, que já teve a votação, eles não dão um carimbo ali? Ali está dando autoridade superior. É essa autoridade que nós recebemos de Deus. Nós temos um dono. Nós somos selados, nós estamos marcados com o selo de Cristo, com a marca de Jesus. Por isso que essa comunhão ela tem que ser sincera e leal, honesta. Tem que ser real, verdadeira. Será que a gente não está ouvindo? Será que está entrando aqui? Ainda me lembro, o pastor Edinaldo, pregando uma vez aqui, tem uns anos, ele disse que tinha muita gente que colocava um tronco, um negócio de mamoeiro, um talo de mamoeiro, que ele é aberto no meio, né? Botava aqui e saía aqui, quer dizer, entrava por aqui e saía pelo outro lado. Nós somos diferentes. Ele entra aqui para descer para aqui, para o coração.
Então a comunhão é uma coisa que Deus quer que se viva. Nessa palavra que os irmãos colocaram aqui, ela também é muito forte para a gente observar. E não tem nada de impossível para nós, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amai-vos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Está vendo? Essa é uma direção de Deus, não é de um homem, não é de um religioso, não é de uma placa denominacional, é do Senhor. E será que nós não vamos colher? Mas não somos chamados de discípulos, não vamos ouvir o nosso mestre? Mas não somos chamados de filhos de Deus, não vamos ouvir a voz do Pai? Jesus, homem, enfrentou grandes pelejas e venceu todas. Porque ele mesmo disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Porque ele foi obediente todo o tempo àquilo que Deus lhe orientou a ser. Como ele devia se comportar. Lembra quando ele foi levado ao deserto, lá em Mateus 4? Ele foi tentado, oferecido tudo para ele. Mas ele não desobedeceu. E que lição nós tiramos? Como Jesus, o mestre, o exemplo desta vida de obediência e temor a Deus, na questão da humildade, da fidelidade, da sinceridade, da lealdade, do amor ao próximo, da comunhão perfeita. Só queremos a comunhão quando necessitamos de algo de alguém? Está fora daquele amor de Jesus, incondicional. O amor de Jesus foi incondicional. Mas aquele que tem amor por interesse, ele só quer o benefício pessoal. Ainda fala mais que o amor de Jesus foi um amor irrestrito, por todos. E é o que a gente vai buscando, ouvindo e praticando. Porque a gente tem que lembrar, irmão, não podemos deixar de lembrar, porque muitas das vezes o mundo tenta nos fazer esquecer algo. Vai ter um fim dessa terra. E vai ter uma porta estreita para a gente passar. E essa porta estreita é só a medida do santo. Daquele que tem comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja e a família, com sua família. As pelejas são grandes, a gente sabe, por causa do mundo. Eu tenho, muitas das vezes, dificuldade. Eu tenho uma família grande de irmãos. De vez em quando, tem alguma dificuldade de relacionamento. E se você não estiver pronto para saber suportar, você vai entristecer o coração de Deus. Então é preciso a gente entender e receber de Deus a sua palavra. Nessa questão, irmãos queridos, desse lacre, que é o selo determinado por uma autoridade superior, está lá em 1 Reis 21, verso 8, nós podemos lembrar daquela época antiga, né, da época da irmã Edenildes, da irmã Maria José Portilho, da irmã Roselane, e de alguns outros, né? Que naquela época existia o quê? Cartas. Não tinha que botar um selo, não registrar, não tinha carta registrada. Não é? Para ela só tinha esse valor e essa segurança se ela fosse uma carta registrada. Tinha carta simples, não é? E tinha carta registrada. É esse selo de Deus em nós, Cristo em nós, por nós nos arrependermos do nosso pecado, mantermos uma comunhão, um relacionamento perfeito entre a igreja e Deus e a família. A igreja é família. E essa família é a família verdadeira de Deus. Como disse Jesus, quando estava certo dia em uma reunião com muita gente. E chegou lá Maria e seus irmãos. Então, meus queridos, o significado de selo se vê quando se falava no selo do Novo Testamento, atribuindo o quê? Ao Espírito Santo, que ele se referia com algo marcado, como o quê?
como propriedade de Deus. Esse selo em nossas vidas significa o Espírito Santo em nós, que nós somos propriedades de Deus. Estamos felizes por ouvir que somos propriedade de Deus? Então nós precisamos fazer. Se nós temos um dono, a vontade do dono. O dono da igreja física é Deus. O dono da igreja espiritual é Deus. E essa palavra são as regras para viver a igreja física e a igreja espiritual. Mas você sabe que as batalhas são grandes. E nós, como igreja, devemos ser fiel ao dono, a Deus. Nós somos propriedades de Deus. E precisamos ser fiel. Por isso que Jesus disse a esses mesmos homens, no verso 32 que eu falei anterior, João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles precisavam conhecer a verdade que estava ali diante dele, que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o exemplo de vida de comunhão, de vida de amor, de vida de obediência, de vida de temor. Jesus é o exemplo. Não tem outro. Só Jesus. Então, meus queridos, amados irmãos, a gente precisa entender que esse selo tem um significado tremendo. Ali no Novo Testamento, que se atribui ao Espírito Santo, referido àquele que foi marcado como propriedade de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que tem essa ligação de comunhão com sua família sanguínea, com sua família da igreja, com Deus, esse está selado pelo Espírito Santo. Ele tem uma marca. A marca de Cristo está em você. Você tem um dono, você tem propriedade, como falamos sobre os animais, que os seus donos marcam, como antigamente também os escravos. Eles eram marcados pelos seus donos, pelos seus senhores. Nós somos marcados por Cristo. A marca de Cristo está em nós. Nós estamos selados pelo poder do Espírito Santo. É o que a gente precisa compreender bem. Porque as batalhas são muitas. Por causa do pecado. Jesus não disse que aqui era só de aflição, só de confusão. O mundo é de confusão. Aí nós vamos buscando essas concordâncias todas que ouvimos diariamente. Quando Jesus orando lá em João 17. Pelos discípulos dizendo, eles estavam aqui, Senhor, mas eles não são daqui. E ele fala no verso 20, eu não deixo de lembrar, que o Senhor santificasse aqueles que iam crer na sua palavra. Quer dizer, vamos dizer, que o Senhor nos selasse pelo seu Espírito no poder da sua palavra. Na teologia sistemática, a revelação é Deus. O Espírito Santo é quem inspira a palavra na vida do homem. Então nós estamos selados, que alegria, poder saber que nós temos um dono. Agora é preciso, para que a gente seja lapidado, seja como disse Paulo, para se tornar perfeito, ensinado, repreendido e corrigido, aceitar a palavra de Deus, ter a humildade suficiente, olhar para dentro de si e fazer uma limpeza geral, uma varredura interior, para que quando chegar esse último dia nós estamos tranquilos. Porque nós vamos ser cobrados pelo pastor da sua igreja. Nós vamos ser cobrados pelo Senhor, que é o dono de todos, do pastor e de todo mundo. É o que a gente precisa sempre estar lembrando. Há batalhas, mas há vitórias. Porque Cristo já nos deu essa vitória. Então a gente tem que compreender isso. Vai pagar um preço. Jesus pagou para a gente. O preço que Jesus pagou foi muito mais caro do que a gente possa imaginar. Porque desde o início, quando eles começaram a perseguir para prender Jesus, você viu quantas tribulações Jesus passou. Até na hora que o nosso irmãozinho Pedro corta a orelha do soldado Malco. Tudo ali foi sofrimento, foi tormento, foi tribulações, foi perseguições. Até chegar a hora de pedirem para Simão, o sirineu, ajudar a carregar a cruz. Jesus já não aguentava mais. Quando estava chegando lá, ali era madeira maciça, para ele carregar uma parte da cruz. E vocês já pensaram, alguém, um dia desse, a irmã Portilho estava falando, que ela foi extrair um dente, mas tinha que ser com anestesia, né? Para não sentir nada. E os pregos que entrou na mão de Jesus não tinha anestesia.
A Bíblia não diz isso. Se dizem, me ensinem, porque eu não aprendi ainda. Então a dor foi maior por nós. O preço que ele pagou. E agora? Porque não pagamos um preço para se abster das coisas que o mundo oferece? Para viver uma comunhão perfeita na igreja de Cristo? A comunhão com a família de Deus, com a família de casa. Para ter essa comunhão com Deus. É preciso, irmãos. Então, irmãos, você já recebeu esse selo do Espírito Santo? Por eu conhecer todos, já. Então a gente deve manter essa ligação de comunhão com os irmãos e com Deus, com a família de casa. É preciso. Na nossa casa a intimidade é maior. Muitas das vezes a gente quer facilitar, não pode. A gente quer aprender a perdoar, aprender a se reconciliar, que é para essa comunhão não fugir, para não perder a comunhão com Deus. Porque está escrito nos 2 mandamentos que Jesus Cristo trouxe. Então, meus amados, entendendo esse significado da comunhão da igreja e da família selada no Espírito Santo, a primeira coisa que Paulo vai falar sobre a marca da propriedade. A marca da propriedade. Esse é o selo que nós temos. É aquela questão dos irmãos que estão aqui na segunda, que nós estamos já 4 semanas num tema só, Sino de Dort, na questão da tulipa da salvação, soteriologia, é o que nós estamos estudando aqui. E vai garantir essa eleição. O que é eleição? Porque nós somos eleitos. Essa marca do Espírito Santo, esse selo. O selo do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos tranquilos. Quer dizer, essa marca da propriedade. Olha o que Paulo vai falar, 2 Timóteo 2,19. Irmãos, me jogue aqui para mim. 2 Timóteo 2,19. Segundo Timóteo, a marca de propriedade do Senhor. A igreja pode ler? Então, a marca da propriedade nós temos. Paulo deixou claro aqui. Estamos seguros. Quer ver uma outra coisa? Propriedade particular de Deus que nós somos? Para que a gente se alegre, para que a gente mantenha firme com esse selo em nossa vida, a marca de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Meu irmão, me coloque, por favor. 1 Pedro, que nós somos propriedade particular de Deus. A igreja do Senhor. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Amém? Nós somos propriedade de Deus particular. Escolhido de Deus, irmãos amados. Então o selo traz a ideia de ter um dono, ter uma marca de propriedade. O selo traz isso. Esse significado de um dono. Da marca da propriedade, tem alguém que é dono nosso, a nossa marca é Cristo em nossa vida, nós estamos marcados, Cristo é o Senhor de nossas vidas, nós temos um dono, nós não somos perdidos, nós fomos encontrados, nós fomos eleitos, e essa reciprocidade de amor precisa ser declarada na nossa comunhão, como Deus nos ensina, desse presente que Deus nos deu. A aflição, irmão, Jesus disse que vai ter. Agora se prepare para aguentar, para suportar, para passar por ela. E você vai ter, seja em qualquer lugar da vida, em casa, na igreja, no trabalho, na comunidade. Por isso que o Senhor nos reveste com sua palavra, para que a gente suporte os momentos adversos. Aquilo que vem ao contrário. É pela palavra. Nós não aguentamos, não. Somos limitados, somos fracos, somos pequenos. Precisamos de Deus.
E nós temos Ele é o nosso dono. Ele vai fazer por nós a promessa da Bíblia toda, Ele, dizendo que promete, que guarda. Ele disse na sua palavra que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Tem promessa maior e melhor do que essa? Diante de um mundo tão terrível e mau que a gente vive? Ter um Deus que nos guarda, que nos livra do mal? Irmãos, isso mostra que a igreja e as famílias são propriedade particular de Deus. E essas famílias somos nós aqui agora, que estamos aqui presentes. Que bom ouvir isso de Deus. Mas é bom a gente ouvir para ganhar ânimo, para crescer a nossa fé, para sermos cada dia mais obedientes. Pastor, eu sou obediente. Glória a Deus, vamos obedecer mais. Pastor, eu temo a Deus, vamos temer mais. Porque temer a Deus é ser reverente, é ser temente a Deus, é fazer a vontade dEle. Irmãos, somente a igreja e a família que tem comunhão com Jesus Cristo declara que tem o selo do Espírito Santo. Só a igreja e a família vai declarar que tem o selo do Espírito Santo na sua vida de obediência, nessa comunhão com Jesus Cristo e com a sua igreja, com os nossos irmãos. 1 Coríntios 12, 3. Coloque aí, meu jovem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Vamos ler, igreja. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele é quem nos cela, Ele é quem vem morar conosco, vai viver conosco 24 horas. É o Espírito Santo, selado pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, meus amados, você tem como igreja e família, que é a propriedade de Jesus, você tem essa segurança, essa tranquilidade, ou se comporta como se fosse dono de si mesmo? A gente sabe que a gente não manda em nada de nós mesmos. Tudo é o nosso Deus, é o Espírito Santo que está em nós. Então a gente tem que ter essa consciência que nós estamos selados pelo Espírito Santo, que é Ele que é o dono de nossas vidas. A gente não vê homem nenhum prolongar seus dias de vida. Eu ainda me lembro, na primeira eleição desse presidente que está hoje em vigência no Brasil, o vice-presidente dele, ele andava doente constante, fez tanta cirurgia, investiu tanto naquele hospital famoso de São Paulo, Albert Einstein, né? Não conseguiu a vida. Não conseguiu a vida. Você lembrou o nome dele? Não, o hospital conseguiu libanês. Não foi o Albert Einstein. Não? Pronto. É outro de qualidade lá, né? O libanês, corrigindo meu irmão. Hospital libanês. Mas ele investiu muito, financeiramente, de tudo. E com certeza que o coração dele desejava ele estar curado. Mas ele não conseguiu, porque na vida quem manda é Deus. Deus é que é o dono da vida. É por isso que a gente, entendendo isso, a gente tem que estar ligado com Deus. Porque Deus fez com Ezequias diferente, o que não fez com ele. Ezequias fez chorar e pedir a Deus que curasse ele. Deus de imediato mandou o profeta voltar. Diga a ele que eu vou prolongar 15 anos de vida na vida dele. Deus faz hoje 15 anos de vida de Deus, pode ser 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, é o tempo de Deus. Eu entendo, sendo o tempo de Deus, Deus prolongou a vida de Ezequias o tempo que ele quis. Mas Ezequias pediu, mas porque Ezequias estava ligado a Deus. Ezequias estava em comunhão. Ezequias tinha comunhão com Isaías, que era o profeta contemporâneo. Irmãos, outro significado da comunhão da igreja e a família, selada no Espírito Santo, é a marca de santidade. Acredito que nenhum de vocês tem dúvida disso. Ter a marca de santo, de ser santo. Olha o que Moisés falando sobre isso, no capítulo 39, verso 30. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro,
e nela escreveram o escrito como gravura de selo, santidade ao Senhor, a marca da santidade. Então, meus queridos irmãos, a gente lembra que Arão foi esse sumo sacerdote. Quando ele assumia o posto, um outro sumo sacerdote recebia uma coroa, que consistia numa lâmina de ouro, onde estaria escrito nessa lâmina de ouro, santidade ao Senhor. A marca da santidade que nós temos em nossa vida, no nosso procedimento, a conduta diária da nossa vida, está lá a marca, santidade do Senhor. É essa lâmina de ouro que os sumos sacerdotes usavam para serem marcados como sumos sacerdotes. Hoje nós, como os filhos de Deus, servos do Senhor, nós temos essa marca em nós. É a marca da santidade. Então, meus queridos irmãos, assim nós hoje somos esses sacerdotes do Deus vivo, sacerdote da casa, sacerdotisa da casa, marcada com essa lâmina de ouro. É o que a gente, irmãos, vamos glorificando a Deus e mantendo essa vida de comunhão, ligado a Deus. Santidade ao Senhor é a nossa vida, essa marca que está em nós. E o terceiro significado da comunhão da igreja e família selada no Espírito Santo é a marca da promessa. A gente tem um hino que a igreja fica extasiada quando esse hino é cantado, expressado pela vida dos irmãos que estão na frente desses ministérios. A marca da promessa, como, ai, glória a Deus! Mas essa marca da promessa está muito mais do que isso. É na sua vida de comunhão, de relacionamento com sua família, com a família da igreja, com Jesus Cristo. Porque se você está em comunhão com sua família, com a igreja, você está em comunhão com Cristo. É essa comunhão que Deus quer, a marca da promessa. Veja como Paulo fala à igreja de Éfeso, garantindo essa marca hoje aqui para nós. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e retendo ele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Na hora que você creu na palavra, que você recebeu a palavra que é Cristo, o verbo divino, você é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia não diz que você primeiro tinha que ter um dom para poder você receber o Espírito Santo, como se diz em alguns outros lugares, para que você seja batizado no Espírito Santo. O seu batismo no Espírito Santo é a sua fé na palavra de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo. Está aqui escrito. Também, Atos 2:38, Pedro vai dizer a mesma coisa. Arrependei-vos e convertei-vos, recebendo Jesus Cristo, sendo batizado no Espírito Santo, recebendo o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, meus queridos irmãos amados, essa marca da santidade é muito importante. Naquela época, irmão, se o sacerdote entrasse na presença do Senhor e estivesse em pecado, ele morreria. Veja que a diferença hoje não é que Deus deixou de ser justo, mas hoje Deus, pela graça que Ele desceu do céu e enviou o seu Filho Jesus Cristo, Deus tem sido longânimo, dando a oportunidade ao arrependimento. E muitas das vezes, alguém possa não querer entender, ou cometer o pecado como não aconteceu nada, e diz, então Deus não viu ou Deus deixou para lá. Não, nós estamos debaixo da graça. Vai chegar a hora que a longanimidade de Deus vai se estender, vai terminar. Vai terminar. E aí chega a justiça de Deus. Mas não porque Deus deixou de ser disciplinador ou justo. Hoje nós temos que agradecer que essa segunda aliança que Deus fez com o seu povo, com a sua igreja, muito melhor do que a primeira. Porque na época, se o sacerdote estivesse em pecado e entrasse no santo do santo, ele morria. Então, meus queridos, meus amados irmãos, a igreja viva tem sido selada, mas ela deve ter cuidado para não destruir essa impressão.
Ela tem que manter esse selo na sua vida, que é o comportamento, que é a obediência, que é o temor a Deus, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja, na comunhão com Cristo. Irmãos, e a quarta e última, a primeira foi a marca da propriedade, a segunda a marca da santidade e a terceira a marca da promessa, e agora a quarta, a marca da salvação. É justamente que nós estamos nos aperfeiçoando, nos tendo a garantia da nossa vida salva com Deus. Vocês já ouviram falar, principalmente aquela parte da doutrina que João Calvino trouxe, aquele grande reformador, porque um adágio criado no meio cristão, ali principalmente dos presbiterianos, é que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos aprendendo muito bem sobre essa frase criada, que não é bíblica, mas criada e que dá para entender pelos textos bíblicos, que uma vez salvo, salvo para sempre, é essa marca da salvação. É essa questão de você ser eleito. Ninguém vai tomar mais você de Cristo. Tem sido um aprendizado tremendo. Eu estudei 5 anos no seminário. Hoje eu estou revivendo isso como se estivesse vendo pela primeira vez. Pela primeira vez. Lindo, maravilhoso. E revestimento da fé. Tranquilidade na caminhada do mundo tão difícil. É quando a gente procura ouvir a voz de Deus e aprender. Então a marca da salvação, olha, quem fala isso é Jesus. No capítulo 7 de Apocalipse, verso 2 e 3. Coloca aí, meu irmão. Apocalipse, capítulo 7, verso 2 e 3. Estamos encerrando nesse último significado. Apocalipse 7, verso 2 e 3. A igreja do Senhor. Eu vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e ele tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Para o 23, o 3, viu? Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o céu do nosso Deus. Olha, irmão, nós estudamos aqui 5 anos Apocalipse. 5 anos Apocalipse. E quando chegamos nessa parte aqui, essa parte ela vai ter uma concordância depois, se vocês quiserem dar uma olhada, em Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16, que vai falar sobre o último juízo, que é as 7 taças da ira de Deus. E aqui você vai encontrar Apocalipse 13, quando vai falar também sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas. Deus, quando chega no 4º anjo, vocês veem que está sendo destruída uma parte da terra, não está? Vocês não estão vendo? Quando chega no 4º anjo, ele manda que o anjo fale com o 5º anjo, para que pare e não destrua, por causa de nós, que ainda estamos aqui. Glória a Deus. Para nos guardar. E aqui está bem claro, olha lá. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus, a marca, o selo da vitória. Chega no 4º anjo, ele para. Pode olhar lá, nas 7 trombetas, nas 7 taças da ira de Deus, que é esse juízo que se aproxima. Por isso que nós temos que estar seguros. Não apagar a impressão do selo que foi marcado em nós, Cristo em nós. Não apagar. Independente das batalhas que você possa enfrentar. Continua crendo na palavra de Deus. Continua vivenciando essa palavra. Compartilhando na sua vida própria de prática de fé. Vocês vão lembrar de Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então precisamos acreditar todo o tempo nessas palavras que são a escatologia para os últimos dias da nossa vida. Daniel 7 também já começa a mostrar sobre toda a situação desses últimos dias. Então, meus queridos, essa marca da salvação antes da volta de Jesus
Jesus mandou selar os seus para suportar a grande tribulação. E os selados pelo Espírito não irão receber a marca da besta. Aquele que receber essa marca da besta, conforme as Escrituras, vai estar separado de Deus para sempre. E eu já ouvi, viu, irmãos? Há uns tempos atrás, e não tem muito tempo, tem muita gente já de chip, já de um bocado de coisa, algumas marcas aí, que só Deus sabe o que é. Nós não podemos, se queremos viver com Deus eternamente, é confiar nas suas promessas, e que nós estamos selados por Cristo, e ninguém vai tomar a nossa vida de Jesus. Então, meus queridos, a certeza da salvação é uma marca do selo do Espírito em nossa mente. Você precisa estar imaginando isso, pensando sempre isso. Então você vai estar salvo. É esse adágio que vem no meio cristão: uma vez salvo, salvo para sempre. É a sua consciência de vida cristã, a sua comunhão que é preciso com todos os irmãos, independente das situações. A sua comunhão em sua casa, com sua família, a sua comunhão na sua igreja, a sua comunhão com Deus, porque é Deus que quer essa vida, desse aperfeiçoamento de comunhão, porque amanhã nós vamos estar todos no mesmo lugar, na mansão celestial, com Deus presente, face a face. Então nós temos que lembrar isso, para que a gente mantenha, sabendo suportar uma coisa ou outra de algumas situações, que você vai encontrar. Se o mundo é de pecado, se o mundo é de confusão, se o mundo é de mentira, se o mundo é de difamação, se o mundo é de traição, se o mundo é de falsidade, então você vai encontrar. Mas você é selado por Cristo, você está seguro, sua salvação está garantida, e isso faz você suportar aquilo que venha, contrário, que muitas das vezes mexe com o seu interior, fere o interior, mas Deus cura o interior, Deus sara as feridas interior. Jesus recebeu tanta pancada, e pancada psicológica, de humilhações, de difamações. Ele foi considerado pelos fariseus como, ele operava milagre através do príncipe dos demônios, Belzebu. Isso deve ter incomodado a vida humana de Cristo. Mas ele segura, ele chega a dizer: reino dividido não subsiste. E é o que a gente vai vivendo pela fé, pela confiança e o exemplo de Cristo. Cristo nos ama, Cristo quer viver conosco eternamente, mas Ele precisa que a gente creia nele, creia na sua palavra, obedeça a sua palavra, siga Ele como nosso mestre. Ele só precisa que a gente faça isso, porque a outra parte Ele já nos deu, que foi se entregar naquela cruz, garantir a nossa vida eterna com Ele. Agora a gente precisa manter esse selo, essa marca que chegou até nós, amém? Então, irmãos, entendendo esse significado da comunhão da igreja e família selada no Espírito Santo, é a marca da propriedade, é a marca da santidade, é a marca da promessa, é a marca da salvação. Então nós estamos seguros, vamos nos manter unidos, em comunhão, independente dos momentos. Vamos lembrar de alguns momentos, para a gente poder entender que a gente pode suportar. Paulo teve um problema sério com Pedro, e por causa de doutrina. A questão de Paulo foi doutrinária, a questão da circuncisão, como vocês conhecem a história. Paulo teve problema com Barnabé, você sabendo quem é Paulo. Barnabé foi o homem que Deus mandou enviar Paulo a ele, que acolheu Paulo, que batizou Paulo. Foi ele quem batizou, e ele era um parceiro de Paulo na evangelização, nas viagens missionárias. E teve uma dessas viagens que Barnabé queria levar seu primo. Sabe quem é o primo dele? João Marcos, o Marcos do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos. Mas Paulo entendeu que ele ainda não estava preparado para aquela viagem. Mas Barnabé não entendia que ele estava, e teve aquelas discordâncias. Eles não se arranharam espiritualmente, mas na concordância ali de uma posição terrena, eles não se aceitaram.
Eu quero trazer para vocês isso para que a gente entenda que vai ter com nós do mesmo jeito. Só que nós permanecemos com a marca, nós não perdemos a marca, nós não apagamos essa marca que Jesus marcou em nós, que é Ele, essa marca em nossa vida. O Espírito Santo nos selou com essa marca. É saber enfrentar, é saber suportar. Se não fosse assim, o salmista não dizia inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que Deus é revelador, o Espírito Santo é quem inspira no homem. Irai-vos, mas não pequeis, colocai a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. Salmo 4, verso 4. É isso que a gente vai entendendo, senão Deus não colocava para a gente ouvir hoje, sabendo que não vai ter alguma coisa que a gente discorda, que a gente não concorda, que não está certo para mim. O que nós podemos ver nesse homem, Marco Grocanato, é isso? Graconato. Pronto. Um homem que é uma fonte de sabedoria, mas uma fonte de humildade também. Que homem humilde. Se você vê ele falando como ele se expressa, é uma coisa linda. A gente até ri muito dele falando aqui, né? É uma doçura esse homem. Uma doçura de Cristo. A gente vê que ele tem um selo do Espírito Santo. E o que nós temos aprendido com ele. O Espírito Santo usando ele. É assim que nós devemos ser. Eu vi um bom exemplo dele, para mim mesmo, para outros. Uma tranquilidade, uma suavidade, no ensino. E lhe digo, irmãos, para glorificar o nome de Jesus Cristo, senão eu posso querer fazer-lhe um Deus. Que eu estou tão entusiasmado com ele e alegre, de ver a sabedoria. Ele é uma fonte de sabedoria. Ele é uma fonte de sabedoria. Os irmãos que estão aqui podem confirmar, que estão junto com a gente lá na segunda. Ele é realmente um homem que você pode ouvir, sabendo que ele tem essa segurança. Ele é batista, né? Ele falou muito bem sobre sinergismo, monergismo, mostrando tudo, que você pode até tomar a sua posição, e não ser sinergista, mas ser monergista. Muito bom. Mas é assim, irmãos, então essa marca da salvação ninguém toma, ninguém tira, nós estamos seguros, agora vamos deixar essa marca em nós, o selo que o Espírito Santo nos marcou, que é Cristo, essa marca que chegou a nós, amém? Então que o Senhor continue nos procurando cada momento, nos ensinando e nos ajudando a superar tudo isso. Então, está aqui cumprido a palavra de Deus, né? Nessa noite. Você sabia que Jesus falava isso? Quando ele terminava de pregar? Hoje se cumpriu essa palavra neste lugar, bem assim hoje à noite. E agora cabe a nós, pela nossa fé, não é? Nossa confiança, colocar na prática nessa comunhão com os irmãos e com Deus, e com nossa família de sangue. Porque família de sangue também é um pouquinho difícil, né? As dificuldades desses entrosamentos, mas a gente vai vencendo pelo poder de Deus em nossas vidas, pelo Espírito Santo em nós, por esse selo que está em nós. Vamos ficar de pé então? Nossa irmã Joelma vai estar orando ao Senhor e nós vamos orar junto com ela em nome de Jesus Cristo. Sempre, Senhor, por esse cuidado do Senhor para conosco. Senhor Deus, que essa palavra fique gravada em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, ó Deus, por esta noite, pela minha vida, pela vida dos teus servos aqui presentes, em nome de Jesus. Continua, Senhor, falando, e que o teu Espírito Santo nos traga discernimento de tudo aquilo que ouvimos do Senhor, e fazer essa vontade, ó Deus, do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra reunida, como toda a igreja do Senhor Jesus Cristo que se encontra edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora, viva e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados. Deus continue abençoando todos, pela presença de vocês nesta noite, viu? Todos.